Definidos os 55 jogadores na pré-lista do Brasil para a Copa do Mundo 2026. Carlos Ancelotti já enviou a lista à FIFA, uma lista que não não foi revelada a toda a imprensa, mas com os trabalhos aí de toda a imprensa brasileira, enfim, foram revelados aí os possíveis 55 nomes que a seleção brasileira, que a CBF, que o Carlos Ancelotti enviaram à FIFA. Nomes que serão diminuídos aí, cortados, para o número de 26 de maneira definitiva para a Copa do Mundo na segunda-feira, no dia 18, a convocação final do Carlos Ancelotti para a Copa. Quem serão os 26 jogadores aí que defenderão o Brasil na Copa do Mundo 2026? Essa é a grande pergunta e eu vou tentar trazer alguma resposta para você aqui hoje no canal do Fernando Chimude FC. Então, todos que estão assistindo pela primeira vez aqui no canal, muito bem-vindos. Eu sou Fernando Chimude, ex-atleta profissional, joguei por 20 anos aí como goleiro, juntando base e profissionais, foram 16 anos como profissional, tive passagens por clubes como Grêmio, Santa Cruz, Juventus, São Bernardo, comecei na base do Vitória da Bahia, enfim, e venho trazer essa minha experiência de quem teve lá dentro de campo para falar de futebol, para trazer análises técnicas, análises táticas e opinião para você que se inscrever aqui no canal. Então já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no canal e vamos trocar essa ideia sobre seleção brasileira. Quem estiver participando no chat, fica à vontade para mandar perguntas, opiniões. E você que está assistindo em outro momento, deixa seu comentário aí na aula de comentários do YouTube, que vai ser um prazer interagir com você também. Bom, a TNT Esportes, os jornalistas da TNT Esportes aí que fizeram uma grande busca e dizem que chegaram nos 55 nomes que o Brasil teria mandado à FIFA na data de ontem, dia 11/5, com os jogadores que estão pré-convocados. E eu tenho aqui, então, essa lista que a TNT Esportes disponibilizou, jogo na tela aqui, onde a gente tem 6 goleiros: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John e o Everton. Temos defensores: Alexandro Ribeiro, Bremer, Carlos Augusto, Danilo, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Ibanes, Kaique Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Luciano Juba, Marquinhos, Natan, Paulo Henrique, Thiago Silva, Vitinho, Vitor Reis e Wesley. Na sequência, os meias: Andréas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, Lucas Paquetá e Matheus Pereira. E atacantes, fechando a lista de 55, Anthony Hendrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Igor Thiago, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Ryan, Richarlison, Samuel Lino, Savinho e Vini Júnior. Bom, essa teria sido a lista aí do Brasil enviada à FIFA com os pré-convocados. Dessa lista saem os 26 que estarão representando o Brasil na Copa do Mundo. E quem serão esses 26? Bom, cada brasileiro tem a sua opinião, tem o seu palpite. Eu não sou diferente, e tenho a minha opinião em relação a isso e vou compartilhar com vocês hoje aqui, trazendo o porquê dessas minhas escolhas e também tentando dizer aonde eu acho que o Carlos Ancelotti concorda e fará isso e aonde eu acho que ele não fará isso, Então a gente vai ter essa análise hoje aqui, falando da seleção. Eu preparei um outro slide onde a gente tem uma lista aí que foi vazada também ainda antes da TNT, internacionalmente. A lista é um pouco diferente dessa que eu passei para vocês, mas eu acredito que os 26 não fujam muito dessa lista, então eu vou estar usando essa lista aqui até para visualizar, eu acho que fica melhor com o jogador, clube, a foto do jogador, para a gente discutir e trocar ideias sobre essa lista aí. Tá? Eu acho alguns nomes, por exemplo, como o Estevão, que não está na lista, não foi para a FIFA por motivo de lesão, assim como o Éder Militão, assim como o Rodrigo, e está fora da Copa. Óbvio que o médico lá do Chelsea, o próprio departamento médico da seleção brasileira, o pessoal tem informações muito mais privilegiadas, mas eu não fico à vontade, por exemplo, mesmo que o Estevão não tivesse pronto para jogar na primeira fase, por exemplo, a gente está levando 26 jogadores. Eu tranquilamente levaria um jogador para se recuperar durante a Copa e estar disponível para o mata-mata, um jogador do nível do Estevão, porque para mim é um jogador extremamente diferenciado, é um jogador que sem dúvida nenhuma está nos planos para o futuro
da seleção, não só a curto prazo, mas a longo prazo. É uma joia que acabou de ser, há pouco tempo, né, menos aí de uma temporada, está na Europa e está passando ali por um ganho de massa magra, e até isso afeta um pouco na questão das lesões musculares nesse primeiro momento. Afinal de contas, é um jogador muito jovem, o corpo está ganhando massa magra, está ganhando mais peso, então leva um tempo para o jogador se adaptar com esse novo corpo. Vão vir as lesões musculares, como veio essa que tirou ele da Copa. Mas ainda assim, eu acho importante de estar levando esse tipo de jogador, porque, mais uma vez, a gente está levando 26, não são mais 23 jogadores, são 26, certo? Pô, a gente cansou de ver aí, hoje em dia nem tanto mais, mas num passado não tão longínquo, a gente viu elencos aí com 23, 24 jogadores, se falando de temporada europeia completa, sabe? Sobrevivendo e complementando isso com algum atleta da base aqui e ali, mas os principais nomes sendo ali 22, 23 jogadores. Para uma competição tiro curto, um mês, 7, 8 jogos, você com 23, você tem uma base suficiente para você sobreviver esse mês e usar esses jogadores. E os outros 3 acabam sendo realmente um caso ali muito especial, uma reserva realmente, uma situação onde você nem planeja tanto contar com eles. Esses caras vão jogar e vão ter participação se alguma tragédia acontecer, algum desses 22, 23 jogadores principais ali lesionar ao longo da Copa, não tiver nada bem, sabe? Uma emergência, não algo como lei. Você não leva 26 para a Copa planejando usar todos os 26. Então há critérios e critérios. Por exemplo, o próprio Ancelotti, ele já confirmou o Danilo, lateral direito do Flamengo, na Copa. Por mencionar, de ser um líder, de ser um cara que ele gosta muito da personalidade, um cara que está há muito tempo na seleção, um cara que tem uma liderança no grupo, um cara que, quando as coisas não vão bem, chama a responsa, fala com a imprensa, um cara que tem uma liderança dentro do grupo. Então, o valor do Danilo, ele vai além dos 90 minutos, ele vai além de quando ele está dentro de campo. E se tratando de um grupo de 26 jogadores, sim, é importante o treinador ter esse jogador que o representa dentro de campo, seja nos treinamentos, seja no dia a dia, onde ele não está, né, e fazendo parte do grupo ali, seja na parte do relacionamento com a mídia e a imprensa, e seja no momento que é só dos jogadores. É importante ter esse tipo de líder. Então, eu consigo compreender a importância do Danilo para o Ancelotti, ainda que o Danilo hoje não seja mais o Danilo que foi no seu auge. É um Danilo que hoje não joga mais tanto assim pelo Flamengo, não é um titular absoluto, mas ele tem o seu valor. Então, pô, você tá levando 26 jogadores, dá para ter um jogador desse como seu 23º, 24º, 25º, tranquilamente. O papel dele fora de campo vai ajudar tanto ou até mais do que um jogador que talvez esteja num auge melhor que o dele hoje na sua carreira, mas não tem a bagagem, não tem a experiência, não tem a vivência de seleção brasileira que ele já teve para contribuir com essa parte extra-campo que muitas vezes o torcedor não entende, porque não está lá vivenciando de dentro, mas que é importante para os jogadores que estão lá de ter esse tipo de jogador, sendo esse elo com a comissão, sendo esse escudo com a parte da imprensa, com a parte da torcida, sendo esse cara que já vivenciou muita coisa lá de dentro, coisa boa, coisa ruim, e que pode colaborar dessa forma com o grupo. Você está levando 26, então dá para levar esse cara. Da mesma forma, eu acredito que dá para levar o Estevão, por exemplo, daria para levar, se ele se recuperasse a tempo durante a Copa. Por quê? Porque é um jogador, primeiro, extremamente talentoso, quando a gente fala de diferenciado, e não diferenciado a nível atual dessa geração, mas diferenciado assim de caras que não surgem todos os dias. Eu acho que o Estevão, ele surgiu dessa forma. Não é à toa que o apelido do cara era Messinho lá na base do Palmeiras, que ele fez o que fez na base, que ele saiu tão jovem para o Chelsea, que ele foi tão importante, tão jovem para um Palmeiras campeão brasileiro. E não é à toa que ele vai fazer parte, sem dúvida alguma, da seleção por muito tempo. Então, assim, só por isso já é uma questão de você estar levando ele no elenco para ele estar vivenciando, para ele estar fazendo parte, e ele está se recuperando lá dentro e daqui a pouco está à disposição
para caso um dos jogadores de frente ali não esteja bem, machuque ao longo da competição, você tem um cara que você não vai precisar dele para jogar toda uma temporada de 11 meses, sabe? Não, você tá numa competição tiro curto e você vai precisar dele às vezes para entrar em 15 minutos, te resolver uma situação, te ajudar a sair de uma situação ruim. Ele vai precisar às vezes estar bem para 2, 3 jogos, né? Dependendo de como for essa recuperação dele. Então, como eu falei, não é uma situação que dá para a gente avaliar tão bem a longa distância, vamos dizer assim, porque às vezes ele realmente não vai recuperar tempo. Agora, se a recuperação dele aconteceria ao longo da Copa, para mim é um erro ele não estar tá na lista dos 55 e é um erro ele não estar na lista final dos 26, por se tratar de um atleta tão importante que poderia ser importante a curto prazo já nessa Copa e será importante a longo prazo para a seleção brasileira. Afinal de contas, a gente não tem sempre esse tipo de jogador surgindo. Então, o cuidado com o Estevão ele precisa ser muito grande e precisa ser visto de uma maneira com muito carinho, porque a gente viu por muito tempo essa geração atual que agora vai se fechar, vai fechar um ciclo nessa próxima Copa do Mundo. Uma geração de Casemiro, uma geração de Thiago Silva, que está na pré-lista, uma geração, obviamente, de Neymar, que se tornou o maior artilheiro da história da seleção, que foi importantíssimo nas principais conquistas que a seleção teve nesse período, ainda que não conquistou nenhuma Copa, e muita gente no Brasil acha que se não ganha a Copa não vale de nada, e que se perde a Copa, não importa onde for, se é quartas de final, se é semifinal, é um desastre, né? A gente ainda tem essa visão de que a gente é o país do futebol, e não que a gente não seja, mas de que a seleção é o Dream Team do basquete norte-americano, e a gente está longe de ser isso. Afinal de contas, no basquete americano, o talento nasce lá, a liga principal é lá, os principais jogadores estão em casa sendo trabalhados lá, e todo mundo tem que jogar lá na NBA para ser valorizado, enfim. Então, é diferente, e mesmo sendo diferente, a gente vê os atuais Dream Teams, né, os atuais seleções americanas penando e sofrendo nos mundiais de basquete aí, não ganhando tão fácil mais, né? O pessoal acha que aqui o Brasil, a seleção brasileira é isso ainda, e que qualquer Copa que a gente não ganhe, qualquer derrota, seja semifinal, final de Copa do Mundo, é um desastre, ou o jogo foi vendido, ou enfim, né? Ninguém presta, e não é bem por aí. A gente sabe que tem muita seleção talentosa aí, a gente sabe que o futebol, assim como tudo, globalizou. Então a gente não vê mais como a gente via antigamente, ia para uma Copa do Mundo, até ali 94, acredito, tá? 98, talvez, estourando. A gente via na Copa do Mundo um embate de vários estilos, várias escolas, né? E aí a gente via aquela escola do futebol inglês, da bola longa, do escanteio, do lateral na área, da fisicalidade. Aí a gente via aquela escola alemã, da disciplina, né, da estratégia. A gente via a escola italiana se defendendo bem, e o Brasil era o futebol arte, o joga bonito, né, o que encantava o mundo. E hoje não, hoje a gente vê, porra, um monte de francês aí extremamente habilidoso, deitando e enrolando, a gente vê alemão driblando bem, a gente vê, a gente vê o Brasil tendo que jogar defensivamente, né? A coisa mudou, a coisa globalizou, a gente, né, todo mundo copia muito todo mundo, estilos de futebol, todo mundo tentando fazer a mesma coisa, marcar pressão, sair jogando, enfim, o futebol tem cada vez mais, né, sido dessa forma, globalizado, pessoal copiando estratégias, replicando, e a gente tem visto menos cada país com a sua escola de futebol característica. O Brasil ainda produz muito talento, obviamente, não é à toa que todos esses nossos jogadores, a maioria desses nossos jogadores, jogam na Europa, ou já jogaram, ou vão jogar, certamente, e são jogadores que figuram nos principais elencos dos principais clubes europeus, sem dúvida alguma. Mas o futebol de lá, né, a base, a formação, e até mesmo essa questão de filho de brasileiro jogando na Espanha, jogando na Itália, jogando na França, filho de, descendente africano jogando na Alemanha, tudo isso fez com que realmente todo mundo hoje tem talento, tem jogador habilidoso, tem jogador com bom passe, tem um jogador com força, não é mais aquela coisa tão definida por país, né? Então, não é fácil. E o Brasil, talvez, para ganhar essa Copa, vai precisar jogar de uma forma que, se tem alguém que sabe fazer isso bem, é o próprio Carlo Ancelotti. Que não vai ser, de repente, se impondo, jogando com a posse de bola acima do adversário o tempo inteiro, jogando melhor com o adversário o tempo inteiro,
Não, o Brasil não é favorito para fazer isso nessa Copa. Agora, se tiver bem balanceado, se estiver bem posicionado defensivamente, se não for fácil de fazer gol no Brasil, a gente tem talento para sair em velocidade, para aproveitar um contra-ataque, ou para quando tá com a bola no pé também, dominar, criar oportunidades para um lance individual, para um contra um, furar uma linha, uma tabela, alguma coisa e criar jogadas. Então, sem dúvida alguma, o próprio Ancelotti já falou, né, que quem vai ganhar a Copa não é quem vai fazer mais gols, vai ser quem vai tomar menos. Isso já mostra para ele a prioridade de que ele pensa que, pô, se eu conseguir todo jogo não tomar o gol, a chance que eu tenho, com a qualidade que eu tenho nas minhas mãos, desses jogadores conseguirem pelo menos fazer numa jogada de qualidade aí, ela é muito real. Então, ele vai prezar por essa questão. Né? E por que eu estou falando disso? Porque muito em cima disso a gente tem que analisar quem que vai para a Copa. Né? Às vezes a gente está pensando, pô, não, tem que levar isso, tem que levar aquele, porque está num bom momento, está voando, é novo e tal. Mas, pô, o cara é provado? O cara está jogando aonde? O cara jogou contra quem? O cara vai conseguir fazer isso aí na Copa do Mundo, jogando num outro tipo de nível diferente de tudo que ele já viu até aqui? Ou será que, de repente, esse cara que é mais cascudo, esse cara que eu já vi fazer, eu posso confiar mais? Eu acredito que isso vai pesar muito para a escolha do Ancelotti para os 26, na segunda-feira, tá? E eu vou trazer, então, o que eu faria no lugar do Ancelotti aqui e depois tentar colocar, então, o que eu acho que o Ancelotti vai fazer, certo? Então, vamos lá. Essa geração que está se encerrando, como eu falei, está indo embora dessa Copa, é no máximo a última Copa, isso se eles forem, Neymar, Thiago Silva, Casemiro, Alisson, essa galera aí, pô, o Alisson, beleza, goleiro às vezes consegue ir mais longe, né? Mas Alexandro, Danilo, essa galera vai tá se encerrando aqui. E quantos jogadores realmente diferenciados a gente teve nessa geração? Porque na passada a gente teve Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, todos jogaram juntos em algum momento na seleção. Adriano Imperador, o Robinho veio na sequência surgir, não chegou nesse patamar desses que eu mencionei, mas pô, chegou perto, né? Foi lá 10 do Real Madrid, Manchester City no início ali de investimento e tal. E na geração essa atual, cara, na frente foi o Neymar, e aí quem que aproximou? Felipe Coutinho, Douglas Costa, William. Cara, bons jogadores, mas nenhum comparável ali com o nível de Neymar ou desses que eu mencionei da geração anterior. Né? Então, por que eu tô falando disso? Porque o Estevão se compara. Eu acredito que ele possa chegar nesse nível. Eu acredito que a gente pode chegar daqui a 3, 4, 5 anos e falar, cara, foi a geração do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho, do Kaká, foi a geração do Neymar, e agora nós estamos com a geração do Estevão, agora nós estamos com a geração do Endrick. Esses caras, de repente, podem virar essas referências no futuro, eles têm esse potencial. Então, para mim, esse tipo de jogador ele tem que estar na lista. Ainda que ele não vai ter essa colaboração imediata agora, por exemplo, o Estevão com a questão da lesão, não que o Endrick não possa ter, mas esses caras vão ter no futuro. Então, assim como o Ronaldo Fenômeno teve lá na Copa 94, não entrou um jogo, e naquela época eram só 23, gente, que eram convocados. Descartar o Estevão, assim, nesse momento, cara, tem que ter muita notícia ruim da lesão dele, tá? De não poder se recuperar a tempo para fazer essa movimentação. A seleção, o departamento médico, o Ancelotti, obviamente, tem mais informação do que eu para isso. Bom, vou jogar na tela, então, a lista que eu falei para vocês, que eu vou utilizar aqui, que tem as fotos dos jogadores, porque aqui eu vou editar, tá? Aqui eu vou editar e a gente vai falando. Então, por exemplo, os goleiros, eu tenho nessa lista aqui: Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John, e aqui tá o Carlos Miguel, do Palmeiras, que eu gosto muito, que é um goleiro jovem, um goleiro com um biotipo excelente, tamanho, envergadura, não é lento para o seu tamanho, é um goleiro que para o próximo ciclo eu veria com muitos bons olhos, tá? Para assumir a titularidade da seleção e se tornar o que o Alisson foi nesse ciclo, o que antes disso a gente teve o Dida por um período, teve o Marcos por um período, teve o Júlio César por um período, né? E antes o próprio Tafarel, que é o treinador de goleiro da seleção. O Carlos Miguel pode vir a ser esse cara do próximo ciclo. Então,
eu veria com muito bons olhos levar o Carlos Miguel como o terceiro goleiro da seleção para a Copa, porque, vamos ser bem honestos, você leva o titular e o reserva, qual é a chance do seu terceiro goleiro jogar em algum momento na Copa? Um tiro curto, um mês, 7, 8 jogos. Pô, é mínima, né? Ah, mas o Alisson tá machucando direto. Mesmo assim, o cara vai ser o segundo. Tá? Então, assim, nesse sentido, eu gostaria muito de levar o Carlos Miguel. Parece que ele não tá nem na lista dos 55 e quem tá é o Everton, que já é um jogador mais veterano, que já é um jogador que já está em reta final de carreira, que é um jogador que foi extremamente importante na conquista do ouro olímpico, que foi sim importante, apesar da galera hoje querer desvalorizar. Por muito tempo a gente meteu o pau que o Brasil não tinha um título, não tinha um ouro olímpico, era uma vergonha e tal. Aí agora, aí quando conquistou, perdeu o valor, né? O Everton foi muito importante. Mas para ser o terceiro goleiro, gente, pô, vê os exemplos do passado. 2006 a gente tinha lá Dida, o Ceni, né? Não era mais o Marcos, já estava machucando direto. E o terceiro? O terceiro era o Júlio César. Né? O Júlio César depois assumiu, certo? E aí foi o goleiro por uma longa data. Então, assim, 94, Tafarel, Zete e Gilmar, 3 caras experientes, veteranos. 2002, Marcos, Dida e Rogério, 3 caras experientes, veteranos, ou no auge ali naquela época. Eu gosto de levar o terceiro goleiro um cara mais jovem, já preparar, já dar bagagem, já dar vivência, porque provavelmente pode ser o cara que a gente vai contar para a próxima Copa. Eu acho que Alisson e Ederson não dá para mexer. Ah, mas o Ederson não tá bem lá na Turquia. Cara, ele não tá mal também. Ele não tá mais no auge dele, que ele teve no City. Para mim, é o goleiro que dessa geração aqui é o que eu mais gosto. Gosto dele mais do que o Alisson, inclusive, tá? Não que o Alisson seja ruim, bom goleiro, ótimo goleiro. Gosto mais do Ederson, tá? Para mim, qualquer um dos dois que jogar aqui pode fazer uma boa Copa. Não acho que nenhum dos dois esteja no seu melhor momento, mas, mais uma vez, precisa estar um mês bem. E às vezes o Alisson voltando de lesão, tá fresco, tá bem, não se desgastou na temporada e faz uma ótima Copa. Às vezes o Ederson joga por essa falta de ritmo do Alisson, faz uma ótima Copa na sua oportunidade. Tem condições ambos de fazer. O Bento, eu acredito que vai ser a escolha do Ancelotti como terceiro, mas não seria minha, tá? Eu já descarto aqui. O Bento, inclusive, que hoje falhou num lateral ali, adiando o título do seu time lá na Arábia. Cristiano Ronaldo, pé da vida, né? Dividindo bola com o próprio zagueiro, tomando gol de lateral. Não se trata só disso. Eu acho que nas oportunidades que o Bento teve na seleção, ele não foi nada bem. Pô, Fernando, mó enrascada entrar lá no Monumental de Nunes contra a Argentina. Pô, é enrascada, mas é a hora que o cara, que é o cara mesmo, ele aparece, cara. E ali era a hora, talvez, do Bento até mostrar que ele podia ser mais do que ele tá sendo, né? Afinal de contas, a porta tá aberta. O Alisson não jogou agora a reta final de temporada aí machucado. O Ederson não tá voando. Se o Bento tivesse aproveitado melhor suas oportunidades, tá? Poderia estar sendo uma conversa diferente aqui de simplesmente, será que ele vai, será que ele não vai para a Copa? Pelo contrário, muito mal desde que foi para a Arábia, não está bem, tomando gols esquisitos lá, um nível que não é o ideal de competição. Os jogos pela seleção não tá bem. Eu sou muito fã do Bento, era muito fã do Bento jogando pelo Atlético Paranaense. Tenho amigos lá no Atlético Paranaense, já, né, tenho atleta meu da minha escola de goleiros aí que levei lá para o Atlético Paranaense hoje lá. E para mim é hoje talvez a principal escola de goleiros do Brasil, a escola do Atlético Paranaense hoje lá com o Vinícius lá no Sub-20, trabalhando muito bem, né? O pessoal todo ali, os treinadores de goleiro da base, trabalhando muito bem. Só que infelizmente desde que ele saiu do Atlético, eu acho que o nível de competição que ele está enfrentando, a questão às vezes lá fora, o treino de goleiros é diferente, eu não sei quem que é o treinador de goleiro deles lá na Arábia, qual que é o tipo de trabalho que ele está fazendo, daqui a pouco a técnica começa a não ficar muito legal, o cara começa a falhar mais do que o comum, e sendo bem honesto com vocês, pela seleção, o Bento não tem indo bem, inclusive no último jogo ele tomou um gol bem esquisito, saiu totalmente sem tempo de bola ali, tomou o gol, tá? Então eu acho o Bento não deveria ir para a Copa aqui. Talvez ele seja um goleiro para o próximo ciclo e se encaixa nesse sentido, Fernando. Com o que ele tem mostrado no momento, eu acho injustiça, até mesmo com o Carlos Miguel, que não está nem na lista 55, que está jogando muito bem pelo Palmeiras. O Carneiro mandando aqui, o Léo, um abração, mandou o gol Fogão, está representado o Fogão aqui, com a camisa histórica. Como ex-goleiro, você acha válido o terceiro goleiro especialista em pênaltis, tal como a Holanda fez certa vez? Quem seria esse goleiro no Brasil? Cara, eu não acho válido o goleiro especialista em pênalti, assim, porque eu acho que um dos três, tá, Léo?
ele tem que ser bom em pênalti. Um dos 3 goleiros principais que tu tem que ser bom em pênaltis. Não necessariamente um especialista, mas ser bom nos pênaltis, né? Que você sinta. E assim, o ideal é os 3 serem, né? Mas vamos lá, por mais que o Alisson não teve pela seleção grandes momentos dos pênaltis, ele no Liverpool já teve. Então não é como assim, você vai para uma disputa por pênaltis, acabou, você perdeu porque o Alisson não pega pênalti. A gente pode ter essa visão na seleção, mas ele já ganhou disputa de pênaltis pelo Liverpool, então não é o fim do mundo. Tá? O Ederson pelo City é a mesma coisa. Mas vamos lá, quem que a gente teria hoje? Cara, o Carlos Miguel, tamanho que ele tem, envergadura, é um cara que no pênalti tem tudo para sair bem. O Hugo Souza se sai muito bem nos pênaltis, e é outro que também pode ser um cara mirado, né? A gente pode mirar aí para o próximo ciclo, e é uma opção para terceiro goleiro que hoje eu levaria à frente do Bento, pelo momento que o Bento tem feito, tá? E o Hugo Souza está na lista. O John já teve seus momentos também, né? Mas não diria que ele é um especialista em pênaltis, tá? E o Everton, cara, o Everton sempre foi bem em pênaltis, inclusive na questão da Olimpíada, a gente teve o Everton se destacando nesse ponto. Então é um cara que tá lá. Eu acho que Hugo Souza, o Everton, esses caras poderiam ser esse especialista, mas não necessariamente levar porque o cara é um especialista em pênalti, tá, Léo? Eu acho que o cara tem que oferecer mais do que isso, né? Eu entendo o teu ponto, né? De igual a Holanda fez, enfim. Compreendo, mas assim, cara, eu não sou muito a favor disso, sabe? O cara tem que ser muito melhor, muito superior ao titular, vamos dizer assim, para você tirar o titular, botar o cara para pegar os pênaltis, o cara realmente tem que fazer a diferença, tem que ser um cara que você vê que faz a diferença. Né, como tá tendo lá na Alemanha, lá na Bundesliga, o Atobolo, lá, que é um goleiro que era da seleção sub-21 da Alemanha, tá fazendo um absurdo lá, né? Pegou mais de 60% dos pênaltis nessa temporada. Pô, se tem um cara desse, aí beleza, você vai pensar nesse sentido. Mas não acho que o Brasil tenha isso em comparação aos nossos goleiros tradicionais, tá? Voltando para nossa lista, então, aqui. Eu descartei já o Bento, não levaria. Acho que ele é, sim, o terceiro goleiro do Ancelotti. Vai, tá? Mas eu não levaria. O Carlos Miguel não tá, eu levaria, mas ele não tá na lista, tá o Everton. E aí ficaria, então, entre John, Hugo Souza e o Everton, tá? Eu acho que o Everton tem mais chances do que a gente pensa de ir pela bagagem, pela experiência, mas eu levaria um cara que tem a possibilidade para o próximo ciclo. Eu acho que o Hugo Souza ainda é mais jovem, tá, do que o John, então eu tiraria o John aqui, levaria o Hugo Souza como esse cara para pegar bagagem e até mesmo um cara que tem essa capacidade especialista em pênaltis, tá? Como o Léo colocou aqui nos comentários, seria uma possibilidade. 3 goleiros. Na linha de defesa, né, que são zagueiros e laterais, eu levaria 9. Aqui eu acho que vão 9. Tá? 4 zagueiros, 4 laterais e um cara híbrido que pode fazer um pouco das duas, que é o Danilo, que o Ancelotti já colocou na lista. Né? O Danilo do Flamengo já está na lista, é um cara que pode jogar de zagueiro, pode jogar nas duas laterais, e para mim é esse nono homem, não necessariamente sendo a última opção, mas é um cara que pode fazer as duas e seria um dos 9, tá? Marquinhos está na Copa, né? E é um zagueiro rápido, enfim. Não sou lá o fã número 1 do Marquinhos, acho que ele deixa a desejar, às vezes, na fisicalidade, mas aí tendo o Gabriel Magalhães ao lado, que é um cara mais físico, podem se complementar bem. O Bremer, para mim, tem que ir. Tá? O Bremer, assim, eu sei que aqui no Brasil o pessoal não fala tanto assim dele, mas ele é um cara que na Juventus de Turim ele já conquistou um espaço absurdo. E a gente tá falando de futebol italiano que valoriza muito defesa. Ele tá muito bem lá. E não só isso, né? No último jogo, o cara não só foi bem como zagueiro, mas foi o nosso principal atacante praticamente ali. Então, um cara que a própria seleção mostrou a que veio, né? E para mim tem que ir. Então, assim, ó, Bremer, Gabriel, Marquinhos, tá? E quem seria esse quarto zagueiro, já que o Danilo é o nono homem, né? Eu sei que os flamenguistas querem muito o Léo Pereira e o Léo tem feito um bom trabalho pelo Flamengo. E é um zagueiro canhoto com saída de bola, e talvez isso pese para a escolha do Ancelotti, de ter um cara canhoto com saída de bola de perna esquerda. Eu não acho que ele foi bem nos últimos amistosos da seleção, os gols foram em cima dele. Ah, mas quem que vai pegar o Mbappé? Beleza, só que assim... E o outro bote errado que ele deu lá, tomou nas costas, e aí saiu o gol que o Bento tomou.
Não só isso, cara, mais uma vez, nível de competição que ele tá. O futebol brasileiro, por maior que esteja hoje o nível de competição, ainda é abaixo do futebol europeu, tá? Então eu levaria facilmente o Alexandro do Lille à frente dele, eu levaria o Murilo à frente dele, eu levaria o Vitor Reis à frente dele, que é um garoto talentoso pra caramba do Girona. Não levaria o Beraldo, não sou fã. Tá? O Ibañez também não levaria nesse sentido, apesar que o Ibañez pode também fazer lateral e zaga. Né? Mas eu levaria um cara que, como eu falei, provado, um cara que o valor dele vai além das 4 linhas, e um cara que, meu amigo, eu vou precisar dele. Para mim, até teria que ser titular, tá? Não acho que vai ser com Marquinhos e Gabriel Magalhães hoje, no momento que estão nos seus clubes na Europa. Mas para mim, o Thiago Silva é um monstro, é um cara único, é um dos maiores zagueiros da história da seleção. Cara técnico, cara posicionamento absurdo, não é à toa que ele continua jogando em altíssimo nível com a idade que tem. E ele estando à disposição aqui, pô, se fica em decisão entre Thiago Silva e Léo Pereira, me desculpa, Léo Pereira, mas não dá para dividir, sabe? E eu teria muito mais confiança do Thiago Silva do que do Marquinhos, até mesmo, tá? Então, assim, o Thiago Silva é um cara diferenciado. O que a gente fala de Ronaldinho, de Ronaldo, de Kaká, enfim, dos caras de frente, o Thiago Silva foi esse tipo de jogador na zaga. Cara diferenciado de verdade. E eu não abriria a mão de ter um cara desse na Copa, ainda mais se você tá ali firme com Marquinhos e Gabriel Magalhães titulares. Pô, precisar botar um cara provado como o Thiago Silva, que é isso, cara. Não tem como abrir mão, não. O Brasil não tá vindo de um ciclo, gente, onde tudo foi muito bem feito, onde o time com jovens foi trabalhado ao longo do ciclo todo, e a gente vai chegar na Copa agora e colher os frutos. Não, foi uma coisa mal feita, o Ancelotti assumindo em cima da hora, sabe, precisando arrumar o time às pressas. Infelizmente, esse cenário para jogadores mais jovens, jogadores com menos bagagem, jogadores que não jogaram nas grandes ligas europeias, jogadores que estão tendo seus primeiros momentos com a seleção brasileira, não é o cenário ideal para esses caras. Não é. O Brasil precisa ter na Copa caras cascudos, caras que você possa confiar, caras que vão saber jogar o jogo necessário para ganhar os jogos, independente se vai ser o jogo que o Brasil vai dominar ou o jogo que o Brasil vai ser dominado e jogar por uma bola, que pode acontecer. A gente tem seleções que estão mais preparadas que a do Brasil em momentos melhores para essa Copa. Então, para mim, levaria 4 zagueiros aqui. Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel e Bremer, tá? Seriam os 4 zagueiros. Levaria de lateral o Wesley, que está na Roma, o Danilo, já está dentro, e levaria na lateral esquerda o Alexandro do Flamengo, também não está num grande momento, também não é a melhor temporada, inclusive, pô, fica aqui a crítica, o Alex Telles, não é questão de clubismo, gente, mas o Alex Telles, não tenho dúvida que se ele estivesse fazendo o que ele está fazendo no Botafogo, ele estivesse fazendo pelo Flamengo, a imprensa, a galera estava falando diferente do Alex Telles. Né? Mas como ele não está no Flamengo, ele está no Botafogo, a gente não vê nada disso. Né? O cara está com um monte de gol, assistência na temporada, vem jogando bem um bom tempo, o cara com bagagem, o cara com experiência, um cara cascudo, e ninguém fala nada. Mas beleza, a gente sabe que aqui no Brasil é assim, e você, amigo flamenguista, não leve a mal, porque o amigo flamenguista que é mais consciente, ele tem consciência também, e até talvez ele fale, não, é justo porque o Flamengo tem maior torcida, ou porque o Flamengo é o time com mais sucesso recente, então é justo que seja assim, que tenha mais peso fazer pelo Flamengo. Não tem problema ter peso fazer pelo Flamengo, mas eu acho que quando é feito por outros times tem que se dar o valor igual também. Afinal de contas, a competição é a mesma, é até mais difícil, afinal de contas você está num time que não está tão bem quanto o Flamengo. Então, assim, o Alexandro, pela bagagem, pela experiência, é esse cara que está na lista dos 55 e eu levaria. Cara, eu gosto muito do Juba do Bahia, eu acho que é um baita jogador, um baita talento, mas infelizmente o ciclo não permite. Tu testar um cara desse na Copa é fogo. Não dá pra tu testar o cara na Copa. Tu precisa chegar nessa Copa sabendo o que você pode esperar do cara. Tá? Então talvez hoje o Luciano Juba seja mais jogador que o próprio Alexandro, talvez hoje. E talvez você põe ele e ele, pô, jogasse uma Copa melhor que a do Alexandro. Pode acontecer. Mas, pô, tu vai pagar pra ver numa Copa do Mundo dessa que não teve tanto tempo assim pra testar? Eu não acho que o Douglas Santos fez nada demais nas oportunidades que ele teve recente ali, jogador do Zenit, para mim bem comumzinho, lateral esquerdo, tá? Então eu levaria o Alexandro
e levaria o Carlos Augusto da Inter de Milão, que é um cara aprovado também, um cara jogando no alto nível, tá? Então seriam meus dois laterais esquerdos. Wesley e Danilo, e eu ainda tenho margem para levar mais um, certo? Porque o Danilo faz um pouco das duas, um lateral direito. Cara, o Vitinho do Botafogo, e aí para quem tá falando que eu sou clubista, eu já vou começar por aqui. Eu não levaria o Vitinho, tá? Honestamente, falei do Telles que merecia, para mim o Vitinho não tinha nada que tá aqui. O Vitinho é um bom lateral direito defensivo, mas é isso, cara. Sabe, o Vitinho deixa muito a desejar ofensivamente. Para mim não é um jogador de seleção brasileira. Ainda que, beleza, não tá num grande nível de laterais que a gente tem hoje, mas não acho. Eu acho que fazer o que o Vitinho faz, o Danilo faz ali. Por mais que não tá mais no auge, o Danilo é um cara mais defensivo e faz. Eu conto mais com o Danilo do que com o Vitinho, tá? O Paulo Henrique do Vasco encaixa mais nisso do que eu falei do Juba também, tá? Então fica difícil aqui com os laterais, o que acaba abrindo mais uma vaga para zagueiro. Aí sim, beleza. Se eu levo só o Wesley, Danilo, não levo o Paulo Henrique, não levo o Vitinho, certo? Levo o Alexandro na esquerda. E não levo as outras opções aqui. Levo o Carlos Augusto. Pô, eu tenho 4 laterais, eu tenho 4 zagueiros. Abre uma vaga para levar o quinto zagueiro. Vamos deixar essa vaga em aberto e vamos para os meio-campistas. Meio de campo. Tá? Eu estou pensando em levar 9 atacantes. Estão sendo 9 atacantes. 9 defensores, já dão 18. Com mais 3 goleiros, já dá 21. Então me sobra 5, certo? Para meio-campistas. O Casemiro está dentro, é capitão. E vou abrir um parênteses aqui para falar do Casemiro. Que coisa mais ridícula foi essa entrevista do Casemiro agora para TNT Esportes ali, né? Enfim. Eu não sei o que o Casemiro estava na cabeça quando ele decidiu dar essa entrevista, principalmente do jeito que foi. Porque, assim, primeiro, ele mostrou, e isso é preocupante, um cara capitão, nível capitão de seleção, já foi capitão de seleção por tanto tempo, um cara jogador de confiança do Ancelotti e tal. Pô, o cara não consegue se expressar, o cara não consegue falar. O cara fala e dá voltas e, sabe, foi assim, eu não vi na íntegra, eu vi vários trechos, mas cada trecho que eu vejo da entrevista do Casemiro é um pior que o outro. O cara, nitidamente, ele foi para essa entrevista querendo causar, querendo ser o cara que ia falar as coisas. E aí toda fala que ele dava, que realmente ele falava algo claramente, ele logo dava uma volta e aí começava a passar pano e aí encobria, então ficava uma coisa ridícula a entrevista do Casemiro. Não sei o que ele achou que ele conseguiria fazer com essa entrevista, qual era a intenção dele com isso, e não sei como ele pode ter achado que isso tenha sido de alguma forma positiva nesse momento, pré-convocação, pré-copa, dar uma entrevista dessa falando um monte de coisa, nada com nada, né, deixando muita coisa para interpretação. Eu vejo um monte de gente achando que ele jogou o Endrick debaixo do ônibus. Nitidamente ele tentou em algum momento ali blindar o Endrick para que não se crie uma expectativa demasiada e depois venha uma cobrança ainda maior. Mas enquanto ele fazia isso, ele dava falas como parecia que estava ali, pô, foi bom ele ir pro Lyon, para ele aprender como é que é, dando falas assim de que dá a entender de que talvez o Endrick seja um cara meio empolgado, um desses jovens meio empolgados aí, que não respeitam muito ali os mais velhos, enfim, a gente sabe que tem essa questão no futebol. Até a gente viu recentemente a questão do Neymar com o Robinho Júnior aí. Isso aí é da bola, sempre teve, provavelmente sempre vai ter, tá? Porque o jogador, ele é jovem, ele tem que respeitar o mais velho, ele vai sofrer um pouquinho na mão do mais velho ali, respeitar a hierarquia, daqui a pouco ele vai ser o mais velho, ele vai também se impor da mesma forma e exigir o mesmo respeito dos mais jovens, e isso acaba ajudando o jovem a subir também e render o seu melhor, sem deixar subir muito para a cabeça, sabe? Então, assim, pô, o Ronaldo Fenômeno na Copa 94 era um moleque de tudo, tava lá debaixo da asa do Romário, do Bebeto, pode ter certeza que ele não abria a boca para nada. Cara, 2006, o pessoal conhecia o Ronaldo na seleção como presidente, pô, todo jogador sabia, pô, fala com o presidente. Quem que é o presidente? Todo mundo sabia que o presidente era o Ronaldo Fenômeno, era o apelido do Ronaldo Fenômeno na seleção, presidente. O cara mandava na seleção, né, na parte ali de grupo de jogadores. Ele não chegou sendo presidente lá na Copa de 94 já. Isso vem com o tempo, isso vem com o respeito que você vai ganhando dentro de campo, com a sua postura fora de campo, respeitando os caras mais veteranos também. E por que o pessoal parece ter essa implicância com o Endrick? Porque parece que o Endrick tem essa coisa de ser meio folgado, meio, né?
não respeitar muito a hierarquia. Não é só jogador brasileiro, não é só o Ancelotti. Teve vídeo recente agora, o Luiz Henrique, treinador do PSG, o Endrick indo cumprimentar ele depois do Lyon e PSG, e o Luiz Henrique ignorando completamente, virando, passando pelo Endrick, não, nem olhando para a cara dele. E aí o pessoal já quer mencionar, é racismo, é não sei o quê. Pô, peraí, né, cara, nada a ver. Tudo isso aí, se acontece com esse cara, por que não acontece com outros que também são de cor, que isso não acontece, pelo contrário, são muito respeitados, né? Por exemplo, vamos lá, o Dante, que muita gente odeia no 7-1, sendo que é ele que ficou lá atrás, enquanto o seu Davi Luiz se mandou para frente, aí só aparecia o Dante sozinho, correndo atrás dos alemão, lá tomando 7-1. O Dante acabou de ser contratado pelo Bayern de Munique para ser treinador do Sub-20 do Bayern de Munique, do time B do Bayern de Munique. E o Bayern de Munique já planeja prepará-lo à sombra do Kompany para ele ser um treinador do Bayern no futuro. Aí não tem racismo, mas com o Vini Júnior ali ou com o Endrick, quando os caras acham que eles são folgados, aí é racismo. Então, assim, não existe racismo seletivo, né? O cara é racista ou não é. E a gente tem que lutar e brigar contra as atitudes racistas, mas a gente tem que entender também que tanto o Vini Júnior quanto o Endrick, eles criam um pouco aí o pessoal desgosta deles, o pessoal pega implicância por algumas atitudes que eles têm dentro de campo que, beleza, tu quer ser o cara nojentinho, provocador e tal, tu vai ser, mas tu vai criar bastante inimizade também, que tu seja personalidade o bastante para lidar com isso. Ninguém gostava muito do Romário também, não. Todo mundo achava o Romário insuportável, uma perna, não sei o quê. Mas quando o bicho pegou, tiveram que convocar ele foi lá, ele se garantiu, ele fez os gols, ele ganhou a Copa pro Brasil e todo mundo teve que engolir o cara, velho. Né? Então, assim, quer ser perninha, quer ser marrento, beleza, só que tem as costas largas para aguentar o que vem de bom e o que vem de ruim disso aí. Bom, o Casemiro deu essa entrevista nada a ver e tal, mas vamos lá. É o capitão, ou era o capitão, enfim, tem essa liderança, tem a confiança no Ancelotti, é um cara que até voltou a jogar melhor pelo Manchester United e vai estar na Copa. E tem que estar, eu acho que ainda é. A gente não tem hoje um primeiro volante que se impõe e que, sabe, toma conta ali na frente da defesa, enfim. O Fabinho talvez estava sendo testado nessa situação, mas está lá no Al Ittihad, enfim, também não está mais no seu auge. Acho que vai estar na Copa, mas é o reserva imediato para o Casemiro ali, como esse cara mais de força, plantado mais à frente da zaga, enfim, com um tamanho bom para bola aérea também, tá? O Bruno Guimarães deve ser o volante ali de mais qualidade, que joga mais, tem feito isso muito bem pelo Newcastle há muito tempo, ainda não virou esse jogador na seleção, precisa virar, o Brasil precisa que ele vire, porque ele é esse cara da criação, o cara da chegada, o cara da batida de fora da área, o cara de um passe de qualidade para os jogadores da frente. Vai estar. O Andrei Santos do Chelsea é um cara jovem de muita qualidade, né? E eu também acredito que precisa estar e vai estar nessa lista de 26. É um cara para o futuro, é um cara para o próximo ciclo, um cara que deve ser importante, mas é um cara que já joga e já joga num bom nível agora e precisa estar. E o Danilo do Botafogo, mais uma vez, não se trata de clubismo, gente, longe disso, tá? Mas eu acho que ele foi nessa última convocação e meio que se garantiu, né? Fazendo gols, jogando bem pelo Botafogo, na seleção mostrou que tá bem. É um cara que não também vai ficar no Botafogo mais muito tempo, não. Tem a Copa aí, já vai embora, né? E eu acho que ele fez o bastante para se garantir, tá? Então a gente tem aqui 5 nomes: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrei Santos e Danilo, que para mim estão dentro, né? Eu não vejo o Gerson indo para a Copa hoje, não tá bem no Cruzeiro, né? Não foi bem na saída dele do Flamengo, enfim, não fez o bastante na seleção ainda para ser um cara que você tem que levar, tá? O Matheus Pereira do Cruzeiro é muito qualidade, um 10zinho ali de muita qualidade, que a gente não vê muito mais 10 como esse hoje, mas tem muita gente de frente e o Ancelotti joga mais ali num 4-2-4 praticamente, né? O nosso meia é praticamente o atacante e se ele for esperto, se ele for esperto, o cara é esperto e inteligente, mas eu acredito que ele vai fazer isso, o nosso principal meia vai ser um atacante também, então o Matheus Pereira, infelizmente aqui, até pela questão também que eu falei de ainda estar só jogando no Brasil e tal, o jovem vai ficar,
Eu acho que ele não vai estar. O Paquetá não está bem também. Pô, caiu demais de produção. Tem muita gente que está melhor do que ele. Aí a gente tem o Gabriel Sara do Galatasaray, que poderia ser esse primeiro volante, mas eu acho que o Fabinho tem mais bagagem ali e vai ganhar essa vaga dele. E como eu falei, seriam 5 aqui, talvez 6, porque eu tô levando menos aqui na zaga, né? Tá? Então eu não vejo o Andréas Pereira indo, tá? O Joelinton no Newcastle é um cara de muita força, um cara que tem jogado bem lá, mas a seleção não joga como o Newcastle com 3 volantes, sabe? E o Joelinton nunca jogou num meio-campo com 2 jogadores. Ele sempre jogou com 3 jogadores, tendo um volante mais fixo, um volante pela direita, às vezes sendo o próprio Bruno Guimarães, e ele pela esquerda. Então o Joelinton ele ocuparia uma vaga de um dos caras de frente barra meia ali, tá? Ele é um cara box to box, área a área, um cara de força. É um cara que poderia colaborar sim. Tem bagagem, tudo, mas o esquema, eu não vejo o Ancelotti jogar dessa forma. Então eu não acho que encaixe, eu acho que ele não vai estar na lista. Tá? E aí fica aqui o João Gomes, que é um pitbullzinho ali, mais pegada, mas não é muito alto. Então, assim, ele perde nesse quesito para Casemiro e Fabinho, perde no quesito bagagem, perde no quesito qualidade também. É um jogador muito de roubada de bola e é isso. Tá? Então, acho que também não vai estar. O Gabriel Sara podia competir e não vai estar. Então, fica aqui 5. Se quiser levar mais um, talvez abra uma vaga. Tá? Eu vou ir cortar aqui já. Vou cortando aqui na zaga também. Tá, vou deixar os 4 que eu falei, e aí depois a gente vai sobrar uma vaga para a gente abrir alguém que eu descartei, tá? Então deixa por enquanto para a gente poder visualizar aqui os 25, vai sobrar uma vaga talvez. E aí a gente vai para a parte de frente, onde a gente tem o Vini Júnior garantido, o Rafinha garantido, obviamente os 2 principais nomes do Brasil lá fora hoje, que apesar de ainda não ter feito o que fazem pelo clube na seleção, a gente espera que na Copa isso finalmente saia, né? E conta muito com eles para isso. O Matheus Cunha tá dentro, gente, só pela função que ele fez nos últimos jogos aí, é um cara que vai estar dentro, tá? O Matheus Cunha ele faz aquela função de ele é o centroavante, mas na hora de voltar para fazer as 2 linhas de 4, é ele que tá voltando, não é o Vini Júnior pela esquerda, sabe? Então ele se sacrifica ali para que o Vini Júnior possa respirar. Né? Então ele é um cara capaz de fazer isso aí e ele vai estar na lista, é um bom jogador, enfim. Luiz Henrique vai estar, tá aqui a camisa do homem quando fez história, mas não só por isso, eu acho que merece demais por tudo que tem feito, eu acho que não tem quem discorde muito hoje do que o Luiz Henrique representa, e ainda que ele seja o cara para entrar no segundo tempo e mudar o jogo, ele pode ser esse cara e pode ser muito importante nesse sentido, tá? Então já temos aqui 4 jogadores, certo? O João Pedro vai estar, do Chelsea. Eu vou tirar o Estevão aqui, como falei, acho que deveria estar, mas não vai estar. Tá, o João Pedro vai estar, centroavante, tem feito gols pelo Chelsea, não tem feito os gols pela seleção. É um cara que pode se titular até. É uma boa opção, é uma boa opção. Jogador para a área, também pode sair se for preciso, né, da área, enfim. É um centroavante que tem que estar nessa lista e vai estar. Certo? Então já temos João Pedro, Cunha, Rafinha, Vini Júnior. São 4 já. 5 com o Luiz Henrique. Certo? Já são 5. E aí vamos para o sexto. São 9 que a gente tem que ter aqui. O Endrick, gente, tem que estar. Porra, não vai estar o Endrick nessa lista. Porra, o cara tá voando, tá jogando demais pelo Lyon. Ah, mas ele é uma perna. Beleza, põe ele no lugar dele. Né? Põe ele lá no lugar dele, faz ele ficar na dele. E mesmo que ele não fique, engole, porque é o seguinte, é o cara que pode entrar e pode resolveu no amistoso, já resolveu um monte de vezes pelo Palmeiras, já resolveu pelo Lyon, e vai estar nas próximas listas, e é como eu falei, né? O Romário era um pé no saco, mas estava sempre lá e resolveu e ganhou Copa para nós, que a gente não teria não fosse o Romário. O Endrick pode ser esse cara, talvez não nessa Copa já, mas nas próximas. Ele precisa estar, não tem jeito. Tá? O Endrick vai estar também. Cara, o Ryan, gosto muito dele, jovem aí, ex-Vasco, o Bournemouth tá muito bem, talvez entre como um dos últimos nomes. Não, o Antony tá muito bem pelo Betis, né? O Igor Thiago fez uma baita temporada lá pelo Brentford, é um centroavante de área, é um cara que te oferece aquele pivôzão. O Ancelotti quis dar a ele a oportunidade de fazer até o gol de pênalti, não deixou o Endrick bater para ele fazer esse primeiro gol, para dar moral. Isso mostra que o Ancelotti parece estar
contando bastante com ele para ser esse centroavantão de área que, se tu precisar num jogo que tá truncado, um jogo que tu tá perdendo, um jogo que precisa bola aérea, precisa um pivôzão lá trombando com os zagueiros. O momento do Igor Thiago é muito bom pelo que ele fez na temporada, e eu acho que ele leva essa vantagem sobre o Pedro do Flamengo, que melhorou recentemente, e aí se coloca de novo. Eu acho que o Pedro ficou... O Pedro é um baita de um vacilão, para falar a verdade, né? Porque esse tempo todo que ele ficou ali rumando encrenca no Flamengo e rumando confusão, e aí não jogou, ele perdeu de fazer um ótimo trabalho durante todo o ciclo para poder estar nessa seleção. E ele não vai estar, no meu modo de ver, e não merece estar, no meu modo de ver, porque tem opções melhores. O próprio Igor Thiago é uma opção melhor. Eu acredito que o próprio Igor Jesus é uma opção melhor. Ah, Fernando, você está sendo clubista. Não, não tô, cara. Mais uma vez eu peço para o flamenguista fazer o exercício. Põe o Igor Jesus para fazer o que ele fez pelo Botafogo e o que ele está fazendo no Nottingham Forest no lugar do Pedro. E põe o Pedro lá no lugar do Igor Jesus para ver se vocês não mudariam de opinião. Então aqui não é lugar de clubismo, aqui é seleção brasileira. Né? Aqui a gente precisa de quem vai nos ajudar mais. E o Igor Jesus, eu acho que, cara, ele deveria estar na lista, ele deveria estar indo, e quando foi, ele foi bem. Fez coisas absurdas, inclusive com o próprio Ancelotti, nos primeiros jogos que ele assistiu do Botafogo, ao vivo lá no Newton Santos, quando o filho dele tinha assumido o Botafogo. Foi um dos melhores jogos, se não, eu acho que o melhor jogo que eu vi do Igor Jesus. E ainda assim o cara não aproveitou muito, então eu acho que por isso ele não vai. Na minha lista ele iria, mas na do Ancelotti ele não vai. Então deixa eu definir os nove atacantes aqui. O Caio Jorge, eu também acho que não vai estar. Certo? Não acredito que o Antony vai estar. E aí a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, temos que ter 9, né? O Gabriel Martinelli, eu acredito que vai estar. Ele é um jogador que não encanta tanto assim como um ponta, não é o futebol mais vistoso, mas ele é eficiente, tá? Ele não é um ponta da qualidade, ele tem qualidade, mas da magia, vamos dizer assim, do Luiz Henrique, do Vini, né, do próprio Ryan. Mas ele é eficiente, ele é eficiente, ele é um cara que também faz a função. Então eu acho que o Ancelotti vai querer contar. O Richarlison também está à frente aqui do Pedro, no meu modo de ver, pelo que fez durante todo o ciclo, enfim, por bastante tempo que está lá no Tottenham, a moral que já tem lá na Europa e a bagagem que já tem na seleção. Tu já sabe o que esperar do Richarlison, ainda que ele não seja lá aquele craque, né? Mas tu sabe o que esperar, ele tem essa condição. E o último que eu estou deixando para citar é o Neymar, porque muita gente está aí a grande discussão. E o Neymar, tem que levar, não tem que levar? Ex-jogador em atividade? Gente, pelo amor de Deus, o cara não é mais o Neymar do PSG no auge ou da última temporada no Barça, obviamente. A gente não vê aquela explosão. Mas assim, ó, o Neymar, ele conseguiu se colocar numa condição que, honestamente, era bem difícil de esperar. Ele está conseguindo ter essa sequência de jogos correndo, como ele está correndo aí, sabe, ajudando a marcar, não tendo problema de lesão. Mostra que ele está realmente querendo, porque se ele não tivesse, o corpo ia gritar e ele não ia estar em condição para ir para a Copa. E assim, 16 jogos, 15 participações em gol, a qualidade técnica é inegável, tá? A genialidade é inegável, ele ainda que não resolva mais dando um tapa na frente, levando na velocidade no arranque, pô, ele vê coisas que ninguém vê, ele vê brechas para colocar passes que ninguém vê. E se ele for aquele cara jogando de falso 9, e não necessariamente como titular, dá para você levar pensando em, não, vou colocar em uma situação que está precisando, eu vou colocar. Mas se for titular também, talvez não aguente jogar 90 minutos, muitos jogos, a gente não tem, o João Pedro ainda não se firmou como um centroavante goleador, certo? Você põe o Neymar de falso 9, com o Vini, com o Matheus Cunha e com Rafinha, cara, dá pro Matheus Cunha vir buscar nas duas linhas de 4 ali e você deixa o Vini e o Neymar mais como os dois da frente respirando e só marcando lá zagueiro, enfim. Tá? Então, e com a bola, o Neymar tendo liberdade para buscar, e aí o Matheus Cunha aprofunda, enfim. Então, assim, não dá para abrir mão. Tá? Eu sei, eu também nunca fui fã do Neymar pessoa, pelo contrário, sempre achei extremamente
um cara extremamente meio bobo, né? A realidade é essa, meio bobo, tá? Meio, né? Assim, não conheço ele, né, para falar que é uma má pessoa, não é nada disso. Estou dizendo assim, eu nunca fui muito com a cara dele, as coisas que ele faz, nunca foi muito o tipo de coisa que de eu admirar, bater palma, o estilo de vida dele, enfim, o jeito como ele se comporta, nunca me agradou. Mas eu não posso pegar o extracampo, birra do cara como pessoa e misturar com futebol. E futebol, meu amigo, se tem alguém que a gente pode colocar numa prateleira com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho, com os gênios que a gente já teve aí no nosso futebol, dessa geração, esse alguém é o Neymar. O Neymar tem esse talento dado por Deus e aprimorado na terra que pouquíssimos na história têm, e o Neymar tem. Gostando ou não da pessoa, meu amigo, não dá para negar. Tá? O Neymar tem. O Neymar, títulos pela seleção importante. Ah, não ganhou Copa, mas quando ganhou a Olimpíada foi o Neymar o cara. Quando ganhou a Copa das Confederações contra uma Espanha que não perdia há 4 anos, foi o Neymar que decidiu, fez gol do título. Né? A Copa América era o Neymar ali que liderava a equipe. Quando o bicho pegou contra a Croácia, não resolveu porque não ganhamos. Ele pegou a bola, botou debaixo do braço, fez tabelinha, saiu na cara do gol, driblou o goleiro, fez o gol que era para ter resolvido. Aí o teu volante tá dando pique lá na bandeirinha de escanteio e o teu capitão Casemiro não quer fazer a falta para matar a jogada com o Modric no meio do campo, estoura lá atrás, toma o gol, vai para os pênaltis e perde, aí, porra, esporte coletivo, né, gente? Então, assim, abrir mão do Neymar aqui, pô, a gente tá falando do quê? A gente já tem o Estevão já melhor do mundo, a gente já tem o Endrick já bola de ouro, chuteira de ouro da Europa, a gente já tem essa geração já voando, que a gente não precisa mais do Neymar? Não, né? Na zaga, eu falo do Thiago Silva nesse patamar, pô, mas beleza, o Marquinhos destaque no PSG, o Gabriel Magalhães destaque no Arsenal, beleza. O Thiago Silva pode daqui a pouco sentar ali e ser acionado se necessário. Agora, a gente já tem o Vini Júnior voando na seleção ou a gente tem uma forçação de barra até aqui? O Rafinha do Barça, a gente já viu na seleção? Eu nunca vi. Né? Beleza, o Luiz Henrique faz a fumaça dele. Beleza, o Endrick entrou bem aí, tá pedindo para mais oportunidades. Mas, meu amigo, você pode levar o Neymar, como é que você vai deixar de levar? Como é que você vai deixar de levar para levar o Richarlison? Para levar o Ryan, com todo respeito ao Ryan, que é um ótimo prospecto, aí, um jogador para futuro. Mas pô, a bagagem que o Neymar tem e o poder de decisão, cara, não tem como tu deixar de fora. E você que fala, isso é coisa de Neymarzete, não sei o quê. Eu te pergunto uma coisa, se fosse um jogo hoje, valendo o teu salário, tá? O teu salário tá em jogo. E aí vamos fazer um jogo, eu te ponho essa lista aqui. Vamos escolher os jogadores. Tu quer o Neymar jogando para ti ou tu quer o Neymar jogando contra ti? Porque quando não vale nada, um amigo meu, né, um parceiraço meu aí que jogou comigo, enfim, costuma falar muito isso. Quando não vale nada, é fácil cornetar. Eu não gosto do Neymar, não levaria o Neymar, não pode levar o Neymar, não sei o quê. Se valer o teu salário hoje, põe teu salário na mesa. Você quer ele jogando contra você ou você quer ele jogando a seu favor? Tá? O cara é decisivo, velho. O cara é decisivo. Então tem que levar, não tem jeito. E ele vai estar aqui também na minha lista e eu acredito que vai estar na do Ancelotti. Tá? Então, os 9 da frente, vamos lá. Endrick, Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, 5. Martinelli, 6. João Pedro, 7. Neymar, 8. Dá para levar mais um, certo? E aí tem o Igor Thiago, 9. Essa seria, então, a lista aqui. Eu não levaria o Richarlison, levaria o Igor Thiago para ser esse cara de área. Na verdade, eu levaria o Igor Jesus, tá? Eu acho que o Igor Jesus faz essa função de área, também ganha de cabeça, mas eu não acho que o Ancelotti vai levar. Infelizmente, não acho que vai levar. Tá, então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de frente, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na zaga, 17. 20 com os 3 goleiros, 25 com os meio-campistas. Dá para levar mais um aqui.
certo? Dá para levar mais um jogador. Óbvio que na frente a gente tem nomes mais interessantes aqui para levar, tá? Mas a gente tem de beirada Vini, Rafinha, Luiz Henrique, Martinelli. Neymar pode fazer um pouco, mas não vai fazer na recomposição, né? Seria mais um meia barra centroavante, falso 9. O João Pedro, mais de área, pode fazer um pouco a recomposição, mas não é um cara de beirada natural. O Endrick pode fazer um pouco de beirada, mas também não é um cara de beirada natural, certo? O Igor Thiago de área, né? Então a gente tem 2 pontas titulares no Rafinha e no Vini, 2 pontas reservas no Luiz Henrique e no Martinelli. A gente tem vários jogadores aqui, o Cunha e o João Pedro podendo fazer funções parecidas, né? O Endrick também podendo fazer essa, o Igor Thiago bem de área, o Neymar bem de falso 9 ali, barra meia, né? Então daria para levar aqui mais um meia, talvez, ou mais um de frente, ou mais um zagueiro até, né? E aí entra até que ponto que confia no Danilo para ser esse cara, esse zagueiro, se você precisar dele jogando por dentro, né? E essa questão que eu falei do Léo Pereira, de ter a perna esquerda, eu acredito que o Léo Pereira, por ter essa perna esquerda para saída de bola, aí ele possa acabar sendo a escolha do Ancelotti, tá? Então vamos lá, só para deixar bem claro aqui para fechar, né? Eu tirei o Igor Jesus, deixa eu colocar o Igor Jesus, porque eu levaria, tá? Eu levaria o Igor Jesus e talvez não o Igor Thiago, certo? E para fechar a lista, eu não levaria mais um na zaga aqui, não, tá? Eu acho que eu levaria mais um cara de meio campo. E aí a gente precisaria ter um cara com um pouco de versatilidade aqui. Então daria para ser, de repente, o próprio Gabriel Sara aqui, que é um cara que pode jogar na do Casemiro, pode jogar na do Fabinho, mas pode também fazer um pouco ali a do Guimarães, tá? Então, para mim, ficaria isso aqui a lista, tá? Alisson, Ederson, Hugo Souza. Eu levaria o Carlos Miguel até, mas ele não tá nem na lista dos 55. Zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, o Gabriel Magalhães e o Bremer. Laterais, Wesley Danilo, Alexandro e Carlos Augusto. Meio-campistas, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrei Santos, Danilo e Gabriel Sara. E atacantes, Endrick, Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, João Pedro e Neymar e Igor Jesus, fechando os 26 do Brasil para a Copa. Essa seria a minha lista. O que eu acho que o Ancelotti vai fazer diferente? O Ancelotti vai levar o Igor Thiago e não o Igor Jesus, certo? O Ancelotti não vai levar esse cara extra no meio aqui e vai levar esse cara extra na zaga, no meu modo de ver, que vai ser o Léo Pereira, com perna esquerda, né, para ter essa saída de bola de perna esquerda aqui, 5 zagueiros, mais os 4 laterais. E no gol ele não vai levar o Hugo Souza e sim o Bento. Eu acho que ele vai levar o Bento, por mais que não esteja bem, e não o Hugo Souza. Então a lista, meu palpite para a lista do Ancelotti na segunda-feira, para fechar aqui e ir para os comentários antes de fechar a live. Meu palpite final, a lista do Ancelotti: Alisson, Ederson e Bento. Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira. Wesley Danilo, Alexandro e Carlos Augusto. Eu não acho que ele vai levar o Carlos Augusto também, não. Deixa eu ajustar isso aqui. Eu acho que ele vai levar o Douglas Santos. Eu não vi nada demais no Douglas Santos, sendo bem honesto, mas eu acho que ele vai levar, tá? Meio-campistas, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrei Santos e Danilo. Atacantes, Endrick, Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, João Pedro, Neymar e Igor Thiago. Esses, para mim, são os 26 aí que o Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo e vai convocar na segunda-feira. Vamos ficar de olho na convocação. O Célio comentando aqui, esse problema não é só do Casemiro, é geracional. Toda vez que entrevista um jogador da seleção, só sai coisa patética. Pois é, Célio, mas assim, a maioria não fala nada, né? É assim, o cara fica ali e tal e não fala. E aí você fala assim, não, beleza, o cara tá se protegendo para não falar nenhuma besteira, né? O cara não tá querendo jogar ninguém debaixo do ônibus e tal. Então isso acontece bastante. Agora,
vim querendo. O Casimiro, ele entrou na sala meio assim: hoje eu vou falar, hoje eu vou ser diferente aqui, eu vou falar coisas que ninguém nunca ouviu. Aí o cara fala que o Ancelotti chorou se despedindo dele no Real Madrid. Aí o cara se embabaca todo para defender o Endrick, e aí meio que acusa, meio que defende, acusando, acusa defendendo, e aí, pô, aí vai falar do Neymar, daí elogia, mas daí passa pano, e aí, sabe, não sabe se apoia, se não apoia. Aí vai falar da geração dele, aí começa a falar de quem tá na mesa, quem não tá na mesa. Pô, peraí, pô. Você é um cara que foi capitão da seleção, que talvez seja capitão na Copa também. E aí você vem me dar uma entrevista dessa uma semana antes da convocação, cara. Foi realmente imbecil demais, tá? Uma entrevista imbecil, né? 1-0 França aos 30 do segundo tempo, entra o João Pedro, Igor Thiago, etc. Zero esperança que algo aconteça. Neymar é diferente. Cara, é bem por aí, assim, cara. Nada contra João Pedro, Igor Thiago. Os caras estão se provando numa liga que a gente... Alguns endeusam, né? Ou endeusam a Premier League e outros zoam, né? Que tem gente que superestima realmente. Mas não é uma liga fácil, é uma liga muito competitiva e tem que dar moral para os caras que têm alto nível e estão se saindo bem lá. Mas, cara, a gente tá falando de genialidade, a gente não tá falando só de poderio físico, né? E, enfim, capacidade de fazer gols, finalização, força física que esses caras oferecem. A gente tá falando de um cara que vai pegar uma bola ali no meio do campo, né, contra um time fechado, e vai atrair uma marcação, vai atrair uma atenção, vai fazer um 1-2, vai achar num facão que o Rafinha faz, num facão do Vini Júnior para sair nas costas da defesa, o cara vai colocar a bola onde tem que ser colocada, sabe? Na hora certa. Né? E esse tipo de cara a gente não tem. E hoje o futebol de hoje não permite muito a gente ter aquele meia 10 que não marca ninguém. Então esse meia 10 que não marca ninguém, que cria muito jogo, ele está se extinguindo. A gente não acha muito dele no futebol. E o Neymar pode ser esse cara para a seleção, né? E tem essa capacidade. Então, cara, realmente é o inesperado a gente pode esperar do Neymar. Dos outros é mais difícil. E ainda que saia, para sair o lance do João Pedro, para sair o lance do Igor Thiago, muitas vezes precisa do Neymar, precisa do gênio ali para dar oportunidade para esses caras, né? Então, cara, é importante, vai ser importante, tem que utilizar ele nessa última Copa dele, sem dúvida alguma, tá? Será que essa Copa vai consagrar o melhor o jogador do mundo, Harry Kane? Que 9 clássico. Não só um 9 clássico, né, Léo, mas um 9 que vai além do clássico, porque, cara, ele sai para jogar e ele faz isso que eu tô falando de sair. Hoje ele é um dos principais passadores do futebol mundial, o Harry Kane, né? Ele acha lançamentos, bate na bola como poucos. Então, assim, um cara extremamente completo, né? E um cara que começou como um 9 meio desengonçado lá no Tottenham e foi evoluindo de uma maneira excepcional. E hoje é um baita finalizador com ambas as pernas, cabeceia bem, bom na bola parada, bom nas cobranças de pênalti. Precisa sair da área para fazer uma posição do 10 ali atrás do 9, ele sai e faz. Ajuda na pressão, ajuda a voltar na marcação se necessário, ajuda com a bola aérea, defensiva e ofensiva. Cara, é um cara que pode sim se consagrar, né? O Football is Coming Home lá da Inglaterra tá vindo da lua, né? Só pode, porque nunca chega em casa. Mas se for chegar nessa Copa, sem dúvida alguma, o Harry Kane vai ter muita participação nisso. A Inglaterra tem um time muito forte, tem uma geração muito forte, tem um técnico no Tuchel que não é lá um ótimo técnico de temporada, ponto corrido. Ele arruma umas confusão, ele fala, mas é um cara para Copas e para duelos, né? Que ele precisa analisar o adversário e preparar o esquema dele de acordo com o adversário, que ele é o ponto forte do Tuchel, do Thomas Tuchel. Então, assim, a Inglaterra é um time que eu vejo com muito bons olhos aí para a Copa, um dos favoritos, se a gente for, né, botar um leque grande, vamos dizer assim, 5, 6, 7 aí. A Inglaterra certamente está porque tem muito talento e tem um técnico bem copeiro, cara. E é um ótimo fit aí para a Copa do Mundo, o Tuchel e a Inglaterra com esses jogadores. Chegou a ver a carta aberta do Rica Perrone? Recomendo. Não vi e vou ver agora, finalizando a minha live, Célio. Vou ver sim, sem dúvida alguma.
Beleza, galera? Então é isso, a live fica por aqui, 1h10 batendo aí de resenha de seleção. Espero que vocês tenham curtido. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Muito conteúdo durante toda a Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo também, tá? Inclusive vou lançar a história aí, vou contar contando aqui a história da minha carreira para os membros do canal. Aqui ainda não está monetizado esse canal, então você pode se tornar membro lá no canal do Fernando Chimude, vou deixar o link aí na descrição. Né? E aí eu vou estar contando sobre toda a minha carreira. O nome da série é Do Camp Nou à Série D. Então, assim, pode ter certeza que vai ter muita coisa interessante aí que eu vou contar de toda a minha carreira aí, minha trajetória de 20 anos jogando, onde realizei um sonho logo cedo de jogar no Camp Nou contra o Barcelona, contra Iniesta, contra Fernando Torres e vários outros talentos aí. A gente vai falar sobre isso. Mas também joguei na Série D do Brasileiro, também joguei em segundas divisões estaduais aí, bem cascudas, então tem bastante história para contar para a galera. Essa série aí eu vou lançar após a Copa do Mundo, vai ser legal relembrar minha carreira aí, trocando ideia com vocês. Beleza, galera? Fico por aqui. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, para que a gente possa estar crescendo uma comunidade legal aqui no Fernando Chimude FC. Muito conteúdo sobre futebol por aqui. É isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço aí. Até a próxima. Valeu!